Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à minha primeira live. Meu nome é Amanda Marques. Eu sou aqui da cidade de Uberlândia, estou falando aqui da cidade de Uberlândia. Gostaria de saber se o som, para você que já entrou, é a Fernanda. Tá legal, Fernanda? Tá ok? Muito obrigada. Um grande abraço para você, para o Dr. Cornélio e toda a família. Bom, nessa primeira live, o tema escolhido foi o papel do farmacêutico clínico no uso racional de medicamentos. Deixa eu só fazer mais uma configuração aqui, coisa rápida. Peraí. Bom, e para falar sobre a importância do farmacêutico clínico, né, no uso racional de medicamentos. Esse tema ele é essencialmente importante porque previne, né, contra riscos, evita desperdícios e melhora a qualidade de vida. Deixa eu só aceitar aqui, ó, nosso convidado. Deixa eu só chegar aqui. Deu certo, Luiz? Oi, Luiz. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Como vai? Tudo, tudo bem, graças a Deus. Tá frio aí em São Paulo, aqui em Uberlândia já começou e a semana promete, viu? Isso, aqui também. Aqui amanheceu frio e a tendência eu estava olhando agora, né? É a mínima invertida. O que é a mínima invertida? Começou de manhã aqui com. Luiz, falhou o seu áudio para mim aqui. Oi? Desculpa, não. Não deu para te ouvir. O que é a Ah, mínima invertida? então, a mínima invertida é assim: começou com 15 graus agora de manhã. E à tarde, nós vamos chegar aí a 8, 10, 8 graus à noite, né? Nossa, Comecinho da noite. E para amanhã de manhã, em torno de 7 graus. Então, a mínima invertida é quando o período da manhã estava mais quente que no período da tarde, né? Comecinho da noite. É isso que nós estamos vivendo aqui, frio, tá? E ó, para amanhã vai estar mais frio. Mas certo, vamos. Luiz. Eu quero te agradecer por você ter aceitado o convite, né? O Luiz Assunção, ele é farmacêutico clínico na cidade de São Paulo. Nós nos conhecemos através das redes sociais. E o Luiz trouxe para mim, para essa reflexão, da importância do farmacêutico clínico. Né, Luiz? Eu recordo, na minha adolescência, tinha um farmacêutico que a gente ia. Que era praticamente o médico, era muito importante, e né, não tinha nem necessidade, em alguns casos, de procurar um atendimento médico, porque ele tinha tanto conhecimento e prática, e aquela escuta que nos ajudava. E ao longo do tempo, isso mudou, né? E agora, recentemente, eu mesma tenho uma pessoa, um farmacêutico muito atencioso aqui em Uberlândia, que atende, que ajuda, mas depois a gente entra nisso. Eu gostaria, Luiz, que você se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória e do seu trabalho como farmacêutico clínico. Sim. Bem, então, obrigado, Amanda, por me convidar para a gente falar sobre esse assunto muito importante, né, que é o papel do farmacêutico clínico na população médica, principalmente na população medicada. Eu me chamo Luiz Antônio da Assunção, eu sou farmacêutico desde 97, né, e, e eu estou dentro de farmácia desde os meus 13 anos de idade. Então, com 13 anos, eu comecei a trabalhar em uma farmácia na cidade onde eu nasci. E foi por gostar do que eu fazia, né, por gostar dos medicamentos, que eu fui fazer a faculdade de farmácia, né, fazer a graduação de farmácia. E eu terminei a graduação em 97. E depois daí eu não parei de estudar. Eu continuei estudando. E logo que eu terminei a faculdade, em 2000, por exemplo, eu comecei a acompanhar
o que existia no exterior de farmacêutico, que eu acompanhava o farmacêutico clínico na Europa, onde é bem mais desenvolvido que aqui, até, inclusive nos Estados Unidos. Né? E aqui no Brasil não se ouvia falar ainda do farmacêutico clínico. O farmacêutico clínico, ele recebeu essa definição desde a Segunda Guerra Mundial, onde ele ajudava como um profissional da área de saúde a cuidar dos militares que sofriam, né, nos combates, né, e que precisavam de medicamentos, de produtos lá para curativo, enfim, antibiótico, etc. Os hospitais, né, militar. E isso depois foi se perdendo, principalmente aqui no Brasil, nunca houve essa, essa classificação, né, de farmacêutico clínico. E por que ser um farmacêutico clínico? Justamente esse farmacêutico que vai sentar com o paciente e entender o uso dos seus medicamentos, como eu vou falar logo, né, no decorrer aqui da nossa conversa. Então, eu desde 97, formado em farmácia, dentro de farmácia, sempre até hoje. Também fiz 2 pós-graduação. Em 2017, eu fui fazer uma pós-graduação em São Paulo. Eu moro no interior do estado de São Paulo, em Bebedouro, hoje. E eu fui fazer uma pós-graduação em São Paulo, no Racine, sobre acompanhamento farmacoterapêutico, que é justamente onde nós, em 2017, já enxergávamos uma população supermedicada, com vários problemas relacionados aos seus medicamentos em uso. E terminando essa pós, em 2019, eu ainda não estava contente com o que eu tinha ganho de informação. E então eu fui fazer uma outra pós, que é de gastroenterologia funcional e nutrigenômica. Aí veio a pandemia e aí abriu mais, né, as oportunidades de estudo, e foi onde então eu hoje tenho uma abordagem um pouco mais profunda no sentido de prevenir problemas relacionados com os medicamentos. Então, eu sou esse farmacêutico que estou aqui tentando e colaborando para o uso racional de medicamentos. E, de fato, Luiz, o que isso significa? O que seria o uso racional de medicamentos? Então, o uso racional de medicamentos tem por definição o seguinte: o paciente apresenta uma condição clínica, né? Então, ele apresenta uma pressão alta ou uma dor de cabeça, ele apresenta uma condição clínica. E aí, o profissional, por exemplo, o profissional médico vai prescrever um medicamento para esse paciente. Então, precisa ter uma escolha certa do medicamento, precisa ter uma dose adequada desse medicamento e um período adequado. Isso é um tripé básico para a gente entender o que é, por exemplo, um uso racional de medicamento. Primeiro, o paciente ter uma situação, uma condição clínica que demanda um medicamento. Segundo, é a escolha correta desse medicamento. Terceiro, uma dose certa. Quarto, um tempo adequado de uso. Acho que isso resume, basicamente, o que é um uso racional de medicamento. Mas lembrando sempre que nunca automedicação, né? Automedicação nunca foi, nunca é uso racional. Uso racional, como base, nós temos essa definição, que depois eu vou falar o que eu entendo, né, sobre o meu conceito para o uso racional do medicamento. O farmacêutico clínico, ele vai entrar aí, por exemplo,
Tem aquela pessoa que faz uso de medicamento contínuo, por exemplo, de hipertensão, diabetes. Aí acontece algo em outra parte do seu corpo e procura outro especialista. Esse especialista passa ali um tanto de remédio que pode ter interação com esses que ele está usando. É nesse momento que vocês podem, então, estar ajudando? Olha, Pode ajudar, né? hoje não é só sobre isso, né? Hoje, um farmacêutico que recebe uma titularidade de clínico, né? Farmacêutico clínico, a gente começa primeiro com prevenção de doenças, né? Hoje a gente trabalha, inclusive, na prevenção. Segundo, o paciente fazendo uso de um único medicamento já tem a necessidade de um acompanhamento farmacoterapêutico, que esse acompanhamento farmacoterapêutico pode se dar com um farmacêutico clínico. Hum. Então, basta que ele faça uso de um único medicamento. Já tem a necessidade de um acompanhamento farmacoterapêutico. Quando, então, esse paciente começa a tomar mais que um medicamento, aí nós podemos entrar em complexidade terapêutica e demanda ainda mais essa assistência farmacêutica de acompanhamento. Porque quanto maior o número de medicamentos em uso, maiores são as possibilidades de encontrarmos algum tipo de problema relacionado aos medicamentos. Então, é fundamental um trabalho em conjunto com os outros profissionais da área da saúde, né? O médico, o enfermeiro. Sim, o farmacêutico clínico precisa fazer parte da equipe multidisciplinar. É indispensável o farmacêutico fazer parte, né? É, é com ele que fica essa questão de entender o paciente quando inicia o tratamento. Porque o médico atende o paciente, faz a prescrição e o paciente vai tomar o medicamento, vai para casa, principalmente o ambulatorial, como a gente chama, né? Então, ele recebeu a prescrição e ele foi para casa fazer o tratamento. E é aí que, então, acontecem os efeitos adversos, as interações medicamentosas, né? A, a, se o paciente tem efetividade terapêutica ou não, né? E as conciliações medicamentosas, ele lá na casa dele tem costume de tomar tal medicamento lá de vez em quando, que seja de vez em quando. Então, é aí que vem o farmacêutico olhar para esse paciente medicado lá na casa dele, né? Lá no cotidiano da vida dele. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Porque aí o farmacêutico clínico deve entender o medicamento que o paciente usa, prestar atenção para os diversos PRMs que a gente pode encontrar, que é justamente os problemas relacionados aos medicamentos, né? Como ele adquire o medicamento? Será que ele está fazendo a adesão correta ao uso dos medicamentos? Será que ele toma o medicamento? Como ele toma o medicamento? O dia que ele acha que tem que tomar? Ou o dia que sobe a pressão? Ou o dia que a pressão cai? Como que ele faz uso dos medicamentos? Né? Onde ele guarda os medicamentos? Isso tudo faz sentido. Né? Com certeza. Onde é que ele guarda os medicamentos? Ele guarda num lugar onde tem umidade, é muito quente. Tudo isso faz sentido. É muito frequente ele perguntar assim para mim, ó, eu guardo esse medicamento aqui onde? Na geladeira? Entende? Então, ele precisa saber onde ele guarda ou onde ele pode guardar cada medicamento que ele tem. Né? Então, o farmacêutico clínico, ele é aquele que busca entender o paciente usando os seus medicamentos lá na casa dele.
né? Lá no cotidiano. E isso ele precisa documentar. Por quê? Porque o paciente, quando volta no médico, ele precisa levar as anotações desse acompanhamento. Isso é fundamental, Amanda. Com Fundamental. certeza. Porque eu já atendi paciente que a pressão dele estava bem controlada e estável no uso dos seus medicamentos. Mas toda vez que ele tinha retorno na consulta médica, a pressão dele subia, Ó, né? Então, se o paciente chega na consulta médica e a pressão está alta e o médico não se desperta que pode ser em função da consulta, em função do atraso no atendimento, na demora para ser atendido, isso estressa o paciente. E principalmente pacientes homens. Homens, né? A mulher está acostumada com isso, mas o homem não. Então, isso pode impactar na pressão e receber uma dose além do que ele necessita. Porque, na verdade, no cotidiano dele, lá na farmácia, onde ele tem a amizade com o farmacêutico, onde ele fica mais à vontade, a pressão dele está normal. Ou não depende da dose que foi atualizada. Olha a importância desse farmacêutico. com certeza, Luiz. E principalmente porque ele está mais próximo também, né? Dessa pessoa que está. O paciente, a pessoa que faz uso do medicamento, ele tem mais acesso, inclusive, né? E se tiver esse trabalho em conjunto com o médico, ter esse trabalho em conjunto ajuda muito mesmo, faz todo sentido o que você está falando. Sim, eu espero. Bom, eu achei que eu não fosse ter a oportunidade de falar sobre a farmácia clínica como profissional farmacêutico em vida. Eu achei que eu não fosse ver isso, tá? E hoje é uma realidade e uma necessidade, né? Então, eu quero ainda também ter a oportunidade de poder ver o protocolo, não é o protocolo digital, a ficha do paciente, a ficha, o histórico médico do paciente, o prontuário, eu tinha me fugido aqui a palavra, o prontuário do paciente, ele precisa ser online. Tá? E o farmacêutico precisa ter acesso a esse prontuário. Por quê? Porque é ali que eu vou alimentar as questões que eu identifico no paciente. Então, eu identifico um paciente que não tem adesão ao tratamento, né? Eu vou alimentar o prontuário dele. E isso vai facilitar para o médico que vai atender, para todos os profissionais da área de saúde que vão atender esse paciente. Vão ver ali, olha, ele não tem adesão ao tratamento, né? Isso é importante. Se eu encontro uma interação medicamentosa, eu vou no prontuário desse paciente e vou fazer a observação para que o médico, principalmente o médico prescritor, tenha conhecimento dessa interação e que, se possível, faça a substituição desse medicamento, né? Troque por outro medicamento, enfim. Então, tudo isso é importante e eu espero agora ver isso, né? Ver o prontuário, né? Nas mãos do paciente, onde ele possa, sabe, eu já vi vários discursos sobre, enfim, mas que ele possa disponibilizar uma senha, alguma coisa assim, onde o farmacêutico clínico possa alimentar esse prontuário. E, consequentemente, isso vai ser muito útil para o futuro do tratamento, né, e dos cuidados de saúde com o paciente. Com certeza, Luiz. Bom, agradecendo a presença, né, a audiência de alguns
amigos, doutor Júlio Moreira está aí, a UD em Pauta, é um excelente site aqui da cidade de Uberlândia, Luiz, UD em Pauta, região Uberlândia, são grandes apoiadores, são lugares que eu faço pesquisa. Outro grande jornalista que entrou, o Fernando Souza, são E, todos referências, né, para o meu trabalho, né, eu só tenho a agradecer. E nós estamos falando da importância do farmacêutico clínico no uso racional de medicamentos, né? O Luiz Assunção, que é de São Paulo, atende São Paulo, e está explicando para a gente a importância desse trabalho, né, Luiz? Tem algum caso que você possa trazer sobre que essa atuação ajudou nesse paciente? Você acabou de falar, né? sim, Que algumas pessoas, quando chegam numa consulta médica, até a pressão sobe, isso faz muito sentido, né? sim. Mas tem alguma atuação que você poderia trazer dessa ajuda do farmacêutico clínico no uso desses medicamentos? Tá. Racional? Eu, como tive a oportunidade, né, de conhecer e me aprofundar eu fiz, quando eu terminei a minha faculdade, a minha graduação, eu fiz a análises clínicas, né? Eu sou bioquímico também, então isso me favoreceu muito na questão de. E é preciso, por exemplo, o farmacêutico, para ele poder fazer um acompanhamento, um monitoramento do paciente medicado, ele precisa olhar os exames do paciente. Né? Não tem como eu, eu atender um paciente medicado sem olhar os exames. Né? Como é que a gente vai saber que o paciente diabético, fazendo uso do medicamento para diabetes, está conseguindo controlar a diabetes? Eu preciso olhar o exame dele. Né? Como é que eu sei se o paciente que faz uso de estatina, né, o medicamento para controlar o colesterol, se está realmente controlando o colesterol? Então eu preciso olhar o exame. E quando eu olho os exames, Luiz, importante, falhou um pouquinho o que você estava falando. Quando você olha os exames, quando eu olho os exames laboratoriais, eu busco não só olhar para aquilo que é necessário para o acompanhamento farmacoterapêutico, mas também eu tento olhar para o estado de saúde desse paciente. Né? Qual é o estado nutricional desse paciente? Qual é o estado inflamatório desse paciente? A inflamação de baixo grau. Tudo isso é importante para que a gente possa melhorar o uso dos medicamentos. Né? Não adianta, o agricultor, ele não joga o adubo na terra sem antes tratar a terra. Então, toda vez que o agricultor vai fazer um plantio, o que ele faz primeiro? Ele trata a terra. Ele passa o arado, ele faz análise da terra para ver se ele precisa jogar um adubo ou não, né, os compostos lá na terra. Então, igualmente, eu, como farmacêutico clínico e também integrativo, eu tento analisar esse paciente como um todo, tentando entender o estado de saúde dele, porque isso faz sentido para todos os tratamentos. Todos os tratamentos. Então, o paciente é hipertenso, mas tem uma deficiência de vitaminas e sais minerais. Isso vai impactar no aumento da pressão desse paciente. Né? O paciente não está dormindo, está tomando um medicamento para dormir, um indutor do sono, mas tem uma série de deficiências nutricionais. E aí, aqui é onde eu volto a falar sobre o uso racional de medicamento, que se o paciente tem uma série de disfunções não tratadas de saúde e está usando um medicamento por uma queixa clínica apenas, ele também está fazendo uso irracional de medicamentos. Eu considero assim.
se eu não trato a base desse paciente que está deficiente. Então, eu amplio o meu entendimento de uso racional. Então, o uso racional, para mim, não se aplica apenas a um sintoma clínico e o medicamento prescrito na dose certinha, por tempo, né, a perder. Então, eu também busco entender que se eu ajudar esse paciente e também o seu prescritor, o seu médico, a entender o seu estado funcional, eu contribuo com esse paciente para que ele tome, inclusive, menor dose de medicamento e talvez até podemos ver um paciente deixar de usar um medicamento onde poderia ser de uso contínuo e eterno. Né? Quando a gente trata as bases, isso é possível. E que o paciente também entenda o que ele está tomando. Eu vejo que o farmacêutico tem esse é a essência do farmacêutico. Explicar para o paciente, e seja ele qual for, independente do grau de instrução, né, que ele tenha, independente disso, se ele é analfabeto ou não, se tenha grau superior ou não, eu preciso explicar para esse paciente de modo que ele entenda o seu medicamento, o que o seu medicamento faz, né? Por que que você, de repente, precisa entender o quanto é preciso mudar o seu estilo de vida para que você possa tomar a menor dose do medicamento? Então, eu preciso arrumar um jeito de explicar para o paciente, seja ele qual for, né, o que é o medicamento dele, o que o medicamento dele de fato faz. Isso faz toda a diferença. Né? Porque muitos acreditam que, por estar medicados, eles estão tratando a saúde. E não é assim. É uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, medicar o sintoma é uma coisa, tratar a saúde é outra coisa. Né? E muitas vezes tratar a saúde vem de encontro a uma mudança de um estilo de vida. Né? Muito. Com E certeza. porque senão, o que acontece? Quando a gente depende de mais medicamentos, ou quando o paciente toma um medicamento que de modo contínuo vai trazer problemas para esse paciente, eu não posso deixar ele desenvolver doença por conta do seu medicamento ou dos seus medicamentos em uso. Né? Luiz, e É, o professor Edilson, isso da Universidade Federal de Uberlândia, trouxe agora uma reflexão muito importante, né, que a indústria farmacêutica lucra também muito, né, com esse uso irracional de medicamentos. Ele trouxe até o exemplo do Ozempic, né? Muito obrigada, professor Edilson, por participar e trazer essa outra questão, né? com certeza, com certeza. Olha, ainda bem que agora eles vai controlar, acredito eu, né, vai controlar um pouco o abuso no uso dessa medicação, através agora da retenção da receita. Então, a partir de ontem, todos os medicamentos injetáveis, as canetas injetáveis aí, né, elas agora só podem ser vendidas nas farmácias com a retenção da receita. Né? Isso daí vai trazer um controle para o uso dessa medicação, que estava descontrolada. Né? Jamais esse medicamento é um medicamento que pode ser pensado em uso contínuo. Não dá.
sabe? As pessoas precisam entender, porque todo mundo compra o que é o interesse, né, professor? O que é o interesse da indústria? O interesse da indústria é para emagrecer. Essa canetinha é para emagrecer. E todo mundo quer tomar ela, achando, mas como ela funciona no seu organismo? Isso é fundamental. Qual é o mecanismo de ação desse medicamento aí no seu organismo? Então, todo medicamento cobra alguma coisa da sua saúde. Infelizmente, ele cobra para fazer alguma coisa, né? Então, voltando só um pouquinho no que eu estava falando, quando eu vejo um paciente que faz uso de 2 ou 3 ou 4 medicamentos e junto com isso ele toma um prazol, né, ou prazóis, o omeprazol aí, e eu faço a seguinte pergunta para o paciente: por que o senhor usa esse medicamento? E ele responde simplesmente assim: por conta dos outros medicamentos que eu uso. Então, assim, de modo contínuo, o omeprazol vai trazer uma série de problemas para o paciente. Problemas que vai de demência, sarcopenia, osteoporose, câncer, anemia, uma infinidade de problemas vai trazer para esse paciente o uso do omeprazol ou dos prazóis de modo contínuo. E aí, gente, o problema não é o medicamento. O problema é o modo como o paciente está usando, né? Igualmente é a canetinha. A canetinha, muitas vezes, o médico pode depender desse medicamento para fazer uma cirurgia no paciente. Olha, eu preciso que ele emagreça pelo menos uns 10 quilos, ou uns 5 ou 7 quilos, então vai ser melhor a recuperação, inclusive a cirurgia. Então, vamos abrir mão e fazer o tratamento. Mas quando a questão é estética, isso não faz sentido. Eu usar uma canetinha para perder 5 ou 6 quilos de modo para atender uma estética, sem que eu entenda a necessidade de mudar o meu estilo de vida, de entender o meu estado funcional. E quando eu falo estado funcional, eu preciso falar que o obeso é o que mais está desnutrido. Então, obeso, desnutrido, com disfunção hormonal. Se a gente não tratar desse paciente para melhorar a saúde, ele, inclusive, não vai perder peso nunca, do que ele achar que simplesmente usando uma canetinha que vai parar o trânsito intestinal, né? Muitos provocam constipação, causando ainda mais uma coisa que a gente hoje as pessoas estão já se habituando a ouvir, a desbiose intestinal, né? Causando mais desbiose intestinal, podendo aumentar inclusive a permeabilidade intestinal, causar mais inflamação, inclusive causar risco de pancreatite no paciente por conta do mecanismo de ação, do quanto ele vai lá no pâncreas e espreme o pâncreas para jogar mais insulina na corrente sanguínea. Então a gente precisa saber conhecer o medicamento, né, para poder usar de modo racional. Então, e essa é a importância do farmacêutico, Amanda. Luiz, muito importante isso que você está trazendo para a gente. Hoje no Brasil, ou aí na sua região, como que é essa realidade do farmacêutico clínico? Me fala, toda farmácia tem, só para eu poder entender então um pouquinho. Porque eu comecei a nossa live falando que hoje eu tenho, né, o Augusto, que ele é um farmacêutico que tem uma escuta maravilhosa, já me ajudou muitas vezes, sempre me ajuda. E assim, mas em todo, como é que tem que ter a obrigação cada farmácia de ter um farmacêutico, mas esse farmacêutico não é necessariamente um farmacêutico clínico? Como que funciona? Amanda, é assim, todo farmacêutico deveria desempenhar mais a sua assistência farmacêutica. Todo,
tá? Mas, infelizmente, muitas vezes, ele pode estar em um ambiente profissional que não autoriza, isso é o fato, que não autoriza que ele, de fato, desempenhe a sua função. Né? E, inclusive, não tem nem espaço para que ele desempenhe a sua função como farmacêutico, desempenhe a sua essência de assistência farmacêutica. Então, o farmacêutico, para fazer o que eu faço hoje, ele não precisa ter nenhuma pós-graduação. Não precisa. Basta que ele tenha conhecimento. Ele precisa ter conhecimento, isso sim. Né? E muitas vezes só a graduação não te dá esse apoio, né? Base. Então, eu acho interessante, e hoje tem pós-graduação em farmácia clínica, como eu fiz já em 2017, ele também pode fazer hoje, se ele tem intenção, e é o futuro da farmácia. Ou seja, o futuro do farmacêutico. Tá? Porque muitas vezes a farmácia não tem interesse em desenvolver esse farmacêutico oferecendo essa assistência farmacêutica. E essa assistência farmacêutica que muitos estão oferecendo, onde verifica a pressão, faz um adestro lá, vê o açúcar no sangue, faz um piquezinho lá. Gente, isso daí não é assistência farmacêutica. A minha avó faz isso. Ela também sabe verificar a pressão. Ela também sabe ver a diabetes, medir a diabetes. Então, a assistência farmacêutica, principalmente para o paciente medicado, é o espaço reservado, privativo, onde o farmacêutico esse paciente e ajuda esse paciente em todas as questões que envolvem o uso de medicamentos. Né? Então, é assim, o farmacêutico, ele pode fazer tudo isso desde que ele tenha conhecimento, desde que ele tenha oportunidade para fazer e trabalhar isso. Né? Então, a questão do farmacêutico clínico, aí vem de encontro à prescrição, à especialização. Quanto mais o profissional estuda, melhor é. O profissional da área de saúde que não estuda ou não dá continuidade nos estudos, ele faz um desserviço à população. Porque ainda mais depois da pandemia para cá, o que a gente teve de atualização, o que a gente teve de ressignificar as situações todas, e isso você precisa continuar estudando e ganhando essa informação, né? Então, infelizmente, esse farmacêutico você não encontra em todas as farmácias. Ainda é uma deficiência, tá? Então, você precisa... nós vamos ainda levar um tempo, talvez, para ter esses farmacêuticos aí dentro da farmácia, ou como eu estou fazendo hoje, né? Atendimento online, para atender aqueles que já me conheceram aqui nas redes sociais, tal. Então eu faço atendimento online para poder ajudar aqueles que querem receber uma atenção ou uma assistência farmacêutica diferente e que muitas vezes ele não consegue na sua cidade, onde ele esteja. Luiz, e essa questão também, eu penso que vem de encontro porque o farmacêutico, ele vai falar, por exemplo, eu mesma, né, fiz um atendimento, fui ao hospital, me deram uma lista de medicamentos, era uma médica jovem, muito atenciosa, mas era muita coisa, até eu fiquei, gente, né, não é para tanto. E assim, aí você chega com essa receita, né, vai comprar, e para o farmacêutico também falar ali, e ele é funcionário, de repente deixar de vender algum que está ali é complicado, né? Então pensa que esbarra nisso aí também, né? Justo. Eu, por exemplo, hoje me posiciono contra uma coisa que lá atrás foi autorizado, né? Que é qualquer um pode abrir uma farmácia. Qualquer um.
quem quiser abrir uma farmácia numa esquina qualquer aí, você vai lá, monta uma farmácia, contrata um farmacêutico. Só que eu acho que isso não deveria ser assim. Até para que o profissional farmacêutico, não perdesse a sua autoridade. E, infelizmente, isso daí pode acontecer. Então, em outros países, não é dessa forma que funciona, né? Não é qualquer um que pode abrir farmácia. É o farmacêutico. Se é farmacêutico, você pode abrir farmácia, né? Então, se eu não me engano, Portugal funciona assim. Só abre farmácia quem é farmacêutico. Eu acho que no Brasil também deveria ser assim. No mínimo, 50% da razão social o farmacêutico, 50% o capitalista. Com certeza. Ô, Luiz, e para quem está nos assistindo, que dicas que você daria, então, para melhorar o uso consciente de medicamentos em casa? E existe algo que as pessoas podem observar na hora de seguir uma receita ou comprar os remédios, como foi no meu caso, por exemplo? Olha, eu acho assim, todas as vezes que você saiu com dúvida, consulte o farmacêutico, né? Todas as vezes que você tiver dúvida na prescrição feita, né? Se você tem dúvida, a gente tem que, opa, peraí, vamos olhar isso aqui direito. Porque é um instinto. Tem dúvida, peraí, vamos ver isso com mais atenção. Segundo, eu hoje, como eu acabei de falar, nunca usar medicamento apenas para amenizar sintomas, né? Então, não os problemas agudos, né? Não uma rinite, uma gripe, não é isso a questão. Mas os problemas crônicos, né, chamados crônicos, aqueles que fazem uso de antipertensivo, medicamentos para diabetes, para tireoide, enfim, essas questões todas, elas têm sempre um envolvimento grande com o seu estilo de vida e o seu funcional. Como o seu organismo está funcionando? Isso é fundamental. Eu entender isso, o paciente entender isso, porque é dessa forma que eu vou colaborar com você para melhorar a sua saúde e, consequentemente, contribuir para que você use a menor dose, se necessário, dos seus medicamentos. Né? Agora, quando o paciente não recebe essa atenção, normalmente ele continua evoluindo para mais doenças e, inclusive, aumentando a dose dos seus medicamentos, que, por consequência, também cobra da sua saúde. Né? Então, muitos medicamentos depletam vitaminas e sais minerais do nosso organismo. E aí o paciente fica mais vulnerável às doenças crônicas. Então, olha isso, né? A pessoa fica viva, continua viva, porque o medicamento tem principalmente essa função, manter a pessoa viva, mas ela continua doente. Né? Então, nós precisamos resgatar o cuidado funcional, entender a saúde do paciente, falar sobre estilo de vida com, com, mais, com mais autoridade, né? E parar de ficar falando que os problemas crônicos de saúde se referem à nossa genética. Nós herdamos isso. Precisamos parar com isso. E nem fazer igual eu fiz também, viu, Luiz? Eu fui lá, tendo conhecimento, me automediquei, isso é super errado, né? Além de não me ajudar, prolongou mais o que eu estava sentindo, né? Essa mudança de temperatura, sinusite, rinite, e então, assim, atrasou e sobrecarrega, né, o organismo. A Amanda, automedicação. nós estávamos alinhando aqui há algum tempo e já era para a gente ter feito essa live, e aí uma hora você, outra hora eu, nos horários aqui não estávamos conseguindo achar uma data que ficasse bom para os dois. Mas nós iríamos estar falando justamente essa questão de
o que usar nessa época, por quê e como, quais os cuidados a gente precisa ter, né? E hoje é do Dia Mundial de Prevenção à Queda, né? E essa queda fala do idoso, né? O idoso tem um problema muito sério que muitas vezes ele complica o seu estado clínico por conta de queda. E muito disso, muito da queda, está envolvida com o uso de medicamento, né? E principalmente nessa época do ano, onde a gripe muitas vezes pede para ele um antialérgico, né? Um xarope, e aí ele já polimedicado, ou nem tanto medicado, mas já com o corpo é, fraquinho, né? Já com a sua fisiologia, né? Da idade, e aí esse paciente usa um medicamento que é um medicamento inapropriado para o idoso, né? Um simples xarope pode ser inapropriado para o idoso e que principalmente muitas vezes está ali no autosserviço. O filho ou o próprio idoso pode ir lá e pegar esse medicamento e levar para casa e tomar. E isso pode trazer uma interação tanto medicamentosa quanto uma interação de algum problema de saúde que ele já tenha. Então, o medicamento, nós temos vários tipos de interações. Nós temos medicamento, medicamento doença, medicamento alimento. Então, de repente, ele sente a dose do antialérgico que ele tomou. E isso pode contribuir para uma queda. E aí ele faz uma fratura, e aí a história se complica, né? Então, nessa época do ano, nós precisamos ter muita atenção, não só com o idoso, com todo mundo. De repente, o paciente é uma pessoa de 30 anos, mas ele toma um antialérgico e ele trabalha num ambiente perigoso para o uso de um antialérgico que pode provocar uma tontura ou diminuir a atenção do paciente. Então, tudo isso é importante, né, para o uso racional de medicamentos. E é muito bom, Luiz, saber que tem profissionais, né, como você que pode nos ajudar. Eu ia falar que eu senti alguns desses sintomas me automedicando, mas eu vou parar, porque eu estou trazendo muitos exemplos. É meu mesmo, mas é verdade. Eu gostaria que você falasse, então, você atende do seu trabalho, você está atendendo online? Como que E funciona? funciona assim, quem tiver interesse em, olha, por exemplo, eu atendo muito o filho que gostaria que o pai dele passasse fizesse uma consulta comigo, para eu olhar os medicamentos, fazer uma revisão dos medicamentos, entender. Eu atendo pacientes que têm duplicidade terapêutica, e muitas vezes é desnecessária, né? Ele está tomando uma fórmula para dor que tem um medicamento que diminui a acidez do estômago, e aí ele já está tomando um pantoprazol. E essa duplicidade é desnecessária. E um médico que prescreveu não teve a ciência que o outro também. Entendeu? Então, eu faço a conciliação dos medicamentos, eu tento entender o estado do paciente no uso dos seus medicamentos e passo todas as dicas, né, e informações individual de cada paciente, né? Quem é E que como, está e usando? como, e E a como a gente gente pode ter acesso a esse. online, online aqui no meu, só entrar aqui no meu Instagram, mandar uma mensagem para mim, e lá tem também o meu WhatsApp. Olha, Luiz, vamos agendar. E aí a gente agenda uma consulta e a gente vai analisar os medicamentos em uso, quais são as observações que a gente precisa passar para esse paciente no uso dos seus medicamentos, porque o medicamento é igual para todo mundo. Agora, quando o paciente toma o medicamento, para cada um a gente vai ter uma resposta, né?
E aí é isso que é o diferencial, né? Como que ele responde aos medicamentos, né? Como que ele está obtendo a efetividade terapêutica. Será que tem efetividade? Porque muitos que eu atendo, infelizmente, não tem efetividade terapêutica. Ele está engolindo o medicamento. Ele engole o medicamento todo dia. Isso aqui eu tenho que tomar cedo, de noite, de tarde, enfim. Mas você vai olhar os exames e não fecha. Então, o que está acontecendo? E aí a gente precisa investigar. O que está acontecendo? O medicamento é ineficiente, não tem adesão, ou ele toma um medicamento, não entende que ele não pode comer isso ou comer aquilo, enfim. São N situações que podem acontecer e aí a gente pode orientar de forma individual e ser mais preciso, né? E também abrir a mente, abrir a cabeça para que existem, de repente, outros modos, né? Outros métodos terapêuticos também. Isso é fundamental. É só isso que existe para esse paciente? Não. Talvez existem outros métodos, entende? Que possam ajudar esse paciente. Enfim, precisamos avaliar. Com certeza. Luiz, tem algumas pessoas acompanhando a nossa live. Eu gostaria de saber se algum de vocês tem alguma pergunta, alguma dúvida para a gente fazer para o Dr. Luiz Assunção, que é farmacêutico clínico, atua no estado de São Paulo, faz atendimentos online, né, Luiz? Isso é tão importante, né? A atenção online é uma necessidade hoje, até porque por conta da falta, né, desse profissional ainda no mercado, para atender as necessidades da nossa população, né? Infelizmente, a nossa população hoje está supermedicada. Então, e nós temos muitos problemas relacionados aos medicamentos, muitos. É fundamental para quem quer fazer uso racional de medicamento, né? É fundamental fazer uma revisão e entender os seus medicamentos. Luiz, bom, eu sei que assim, nós temos Depende. muitos temas, né, para falar, nós vamos fazer outras lives, gostei muito da experiência, né, eu falei aqui no começo que é a minha primeira live, eu fiquei muito feliz por você ter aceitado esse convite e me dado apoio, né, e a todos que participaram aqui também, só tenho a agradecer. Então, eu quero te agradecer e que você, né, se você quiser fazer suas considerações finais, e vamos já programar a próxima, viu? Ah, sim, é assim, eu acho que a live é fundamental, sabe? É uma forma que a gente tem de falar sobre o nosso trabalho, né? Você me dando oportunidade de falar para o seu público, as pessoas já aí que você já fez o seu convívio, já tem aí. Então, isso é uma oportunidade, para mim, uma oportunidade ímpar, né? De poder levar essa informação para todos os lugares aqui do Brasil. E eu fico muito feliz, né? E assim, eu, sinceramente, eu gostaria que tivesse esse farmacêutico em outros lugares, né? Mais acessível a todos, porque muitas vezes as pessoas ouvem eu falar e até confundem, né, com, mas você sabe mais que médico, não é essa comparação, a gente não pode nunca fazer essa comparação, né? Não é isso, é que as pessoas, muitas vezes, e há muito tempo, não tiveram a devida assistência farmacêutica, né? Se existe um profissional que precisa falar sobre medicamento, é justamente o farmacêutico. Eu não vejo outro espaço para mim, né? A não ser falar sobre os medicamentos, né? De onde as pessoas vão ouvir? Ah, do médico? Não, o médico também sabe de medicamento, mas eu vivo isso todo dia e a experiência que eu tenho não é exclusiva de de uma única especialidade. Eu vou desde de criança até o idoso, né? Então, e isso é muito importante, porque a experiência, o conhecimento é que faz com que a gente consiga ajudar. Enfim,
Eu agradeço, tá? E vamos fazer mais live, tá? Independente se tá rouca ou não, se tá com dor de garganta ou não, se tá com rinite ou não, é isso aí mesmo, tá certo? É isso aí. E estou à disposição aí de todos que depois vão assistir aqui a essa live, e a gente pode deixar aí, né, gravado e tal. E estou à disposição. É, Não. é que tá, ligações estão chegando aqui. Então, Ah, tá. quem tiver dúvidas, né, e depois quiser me perguntar, será um prazer aí poder ajudar. E como eu falei, se tiver alguém interessado em quiser fazer alguma consulta, profissionais de saúde, de repente eu tenho hoje trabalhos que eu faço em conjunto com profissionais, né? Então, eu tenho colegas que estudaram comigo na graduação de gastroenterologia, então é médica, e muitas vezes o paciente chega polimedicado com vários medicamentos, ela fala assim, ó, você vai fazer uma consulta com o Luiz, ele vai te atender, ele vai olhar direitinho todos esses medicamentos aí, porque é muita coisa até para o médico, muitas vezes, ele olhar, inclusive, prescrições de outros e o que não é o dele ali, né? E aí, mas é importante ele ter as informações sobre o paciente medicado. Então, profissionais de saúde também estou aqui à disposição para a gente fazer uma parceria sobre esse apoio, né, para completar a sua consulta, analisando o medicado que ele está atendendo para poder contribuir, né, para o tratamento. Então, muito Com certeza. pela oportunidade. Bom, eu que agradeço, Luiz, agradeço a todos vocês que acompanharam, né, e esperamos que tenham colaborado, né, no esclarecimento desse tão importante papel do farmacêutico clínico no uso racional de medicamentos, né, e que vocês continuem seguindo, né, compartilhando, enviando sugestões para as nossas próximas lives, né. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Até. Luiz, vamos Muito ver obrigado. como Boa Vou ver como tarde. que eu fico aqui agora. É. Vou aprender. Tchau, tchau. Tchau.